E aí, pessoal, tudo certo? Hoje nós começamos mais um Momento SBA, né, aqui com vocês que nos acompanham, esse também ao vivo, onde nós vamos falar sobre alimentação consciente. E para isso nós estamos com duas convidadas super bacanas aqui, duas nutris, né, que vão estar colaborando conosco e conversando, nos esclarecendo aí várias dúvidas. Aqui nós temos então a Thaíse, que é nutri, é gestora técnica aqui da Alimenta SESI, e a Márcia Burin, que também é nutricionista, mestre em nutrição e dietética, que também atua aqui também no sistema Fiesc e vai estar conosco aqui para falar sobre esse tema, né? Aí eu sempre digo que é importante a gente falar sobre promoção de saúde e cuidar da alimentação é promover saúde, né? A gente sabe aí com dados da Embrapa que o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiça alimento em todo o mundo, né? Então é importante que a gente fale sobre essa alimentação consciente, consumir os alimentos de forma integral, e para isso nós vamos trazer aqui algumas dicas, né? Nós vamos conversar sobre isso durante esse nosso Momento SBA. Então vocês que estão aí nos acompanhando, se tiver dúvida, pode mandar para nós as suas dúvidas, mande os seus comentários, que a gente vai estar lendo, vai estar conversando sobre aqui também. Nesse momento eu queria que vocês também se apresentassem aqui para quem está nos assistindo, quem está conhecendo vocês pela primeira vez. Thaís e Márcia, fiquem à vontade para se apresentarem. Bom, eu sou Márcia, sou nutricionista, já trabalhei na GFAM com muito orgulho, né? Passei pela área de saúde também. Hoje estou na responsabilidade social da Fiesc, como líder do programa Conexão Mais Saúde. Bom dia, eu sou a Thaíse, sou gestora técnica da GFAM, da área de alimentação. Fico ali com a equipe das gestoras técnicas, né, dando suporte para os restaurantes dentro da indústria, né, e para as cantinas dentro das escolas, né, do Senai, tanto Escola S. Super bacana. Até pegando um gancho um pouquinho, né, Thaís, dessa sua fala, a gente está inserido também dentro das indústrias, dentro das cantinas, né? Eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre sobre esse tema que a gente vai tratar aqui, a importância de falar sobre uma alimentação consciente, a importância da gente falar sobre o uso integral, né, dos alimentos para as formulações, para a nossa alimentação no geral. Então, a alimentação consciente, ela vem desde do planejamento, de como que eu vou escolher o alimento, né? A forma que eu vou preparar, com quem que eu vou realizar minhas refeições, né? E como que eu vou ter aquela relação com o alimento, né? Não é só uma relação afetiva, a gente também tem que ter uma relação pensando em saúde. Então, começa daí, né? Como que eu vou escolher? E quando a gente fala integralmente, a gente não está falando dos alimentos integrais. A gente está falando de consumir o todo daquele alimento, desde a tua folha, da casca, né, até a polpa de dentro. Então, a gente vem trabalhando nos restaurantes também o uso integral. Quando a gente fala o uso integral, às vezes as pessoas acham que a gente já não faz nada, mas a gente já utiliza e as pessoas consomem inconscientemente sem saber. Vou dar o exemplo, a gente faz uma batata rústica com a casca. Então, a gente diminui o desperdício, né, porque essa casca iria para um composto orgânico e a gente utiliza como consumo. Então, a gente já está tendo duas formas, né? A gente está mostrando que é possível a gente consumir essa casca, que é fonte de fibras, e a gente está também diminuindo o nosso composto orgânico, né? Também tendo uma questão ali, né? Cuidando com a sustentabilidade. Legal. E assim, a gente tem visto, né, Márcia, que é muito frequente mesmo esse desperdício, até nas nossas casas, no dia a dia, às vezes a gente, de maneira consciente ou inconsciente, acaba desperdiçando, jogando fora alguma parte ali do alimento que a gente poderia consumir, né? Você acha que isso também é reflexo da falta de informação, talvez, a respeito disso, de como consumir, né? Hoje em dia, por mais que a gente saiba que tem informação o tempo todo na nossa mão, né, ainda você acha que falta um pouquinho mais de trabalho em cima disso? Com certeza, Charles. Na verdade, assim, na rotina em que nós estamos no dia a dia, sempre apressados, sempre atrasados, cheios de compromisso, nós deixamos a alimentação como mais uma tarefa, né, e não nos organizamos. Então, como diz a Thaís, a organização é fundamental. Eu acho que um dos papéis da nutricionista, atualmente, é
organização, orientar como se organizar. E aí essa organização passa por conhecer os hábitos das pessoas, identificar o público que está consumindo em casa, crianças, idosos ou adultos, as necessidades dessas pessoas, se é intolerante à lactose, se é intolerante ao glúten, e com isso fazer uma programação, um cardápio mesmo, um cardápio da família, aonde essa família vai escolher os alimentos que mais gosta, o que não gosta, e aí fazer uma programação assim, ó, o que são as frutas da estação? Quais são os alimentos que nessa época estão mais baratos? Planejar, conversar com amigos, pesquisar. A gente tem muita informação, tem um material do Alimenta-se Bem com R$1 que traz muitas receitas e com isso se organizar. Eu, particularmente, o que eu faço? Aos domingos à tarde, eu organizo a alimentação da semana. Eu cozinho, eu congelo. E aí, quando chego em casa, à noite, eu tenho uma alimentação pronta e aí eu não vou para o básico, que é aquele pão que todo mundo busca na rapidez. Então, isso passa muito por organização. Com isso, nós conseguimos ter um controle de gastos, porque aí você vai consumir de uma forma organizada, você vai suprir as suas necessidades, você vai ficar mais tranquilo e também vai comer de uma forma mais consciente, porque você vai estar consumindo conforme as suas necessidades. Tá? E aqui dentro do SESI, da Fiesc, nós, junto com o SSMA, construímos um e-book que nós vamos disponibilizar depois para as pessoas, justamente para orientar nessa questão sobre aproveitamento, reaproveitamento, que é aquela sobra de arroz, o que eu posso fazer. Nós também trouxemos, dentro desse e-book, um material onde a pessoa pode se organizar, onde ela faz o cardápio e faz a listinha de compras. Né? Então, a gente precisa dessa organização, mas, assim, cada pessoa tem o seu momento. Tem pessoas que não estão dando muita bola, muita atenção nesse momento para isso e deixam passar. Então, é preciso despertar para essa necessidade de organização de alimentação consciente. Perfeito. A Márcia trouxe aqui a respeito desse e-book, que também a gente vai disponibilizar depois nas nossas legendas aí, na divulgação. Mas isso também é algo que vocês percebem, assim, Thaís, e também que algumas iniciativas na esfera pública mesmo, a respeito dessa conscientização, né, tem materiais aos quais são disponibilizados para a sociedade a respeito disso? A gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira, né? Ele teve uma atualização em 2006 e ele foi totalmente reformulado em 2014, tá? Eles tiveram várias consultas, né, envolvendo a população e também o profissional nutricionista para melhorar esse material. Ele é um material de 158 páginas, ele é extenso, mas ele é rico em conteúdo, porque ele vem falando dos grupos, né, explicando o que é o grupo do leite, o que é o grupo das carnes, o que são os vegetais, né, ele explica também dos alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados, né, ele dá exemplos desses alimentos até para as pessoas melhorarem as suas escolhas. Ele tem exemplos de como montar um prato, porque a gente pensa, né, antigamente esse guia ele vinha falando que eu tenho que consumir 5 itens do grupo dos cereais, 3 itens do grupo das frutas. E hoje a gente não tem mais essa regra engessada. Se fala muito do que eu vou... Tenha cores no prato, o que é importante eu escolher. Tem um prato colorido porque eu vou ter vários tipos de vitaminas. Né? Consome arroz e feijão todo dia que eu tenho uma composição de carboidrato, proteínas e fibras. Então, ele vem com uma pegada mais tranquila, vamos dizer, sem aquele terrorismo nutricional com os alimentos. Então, isso é legal. Eles têm os 10 mandamentos, que ele fala um pouquinho, escolha os alimentos in natura e minimamente processados, só para dar um exemplo para quem não conhece. Vou dar um exemplo do milho. O milho e espiga é um alimento in natura. O milho ali que a gente faz a pipoca, a farinha de milho que a gente faz o cuscuz, ele é um produto minimamente processado. Aí o processado seria o milho em conserva e o ultraprocessado seria aquele salgadinho. Tá? Então, só para vocês entenderem, é um exemplo. Lá no guia ele explica muito bem. Ele fala que a gente tem que fazer as refeições em família ou em grupos, ter alguém fazendo companhia, ser um momento prazeroso. Ele orienta a cozinhar,
né? Ele fala do planejamento, que as pessoas precisam planejar. Então, é importante planejar porque a gente escolhe melhor. A gente também vai ter a opção de escolher os alimentos da estação. A gente vai conseguir consumir durante a semana alimentos benéficos para a saúde, do que ficar só no pão. E o pão, para nós aqui de Santa Catarina, é algo muito cultural. Então, tem também a questão afetiva com o pão. Não quer dizer que a gente não possa consumir o pão, mas a gente pode também ter substitutos, né? Ter alimentos mais ricos. E aí ele fala de várias ações que a gente pode ir fazendo ali de dicas, né? Que é muito diferente do guia anterior. Então, acho que é um material que as pessoas podem ler, né? Ele foi feito, acho que, de outra forma do que do primeiro, e é bem rico em conteúdo. Ô Charles, só para complementar, Claro. quando a gente fala em alimentação consciente, também é muito importante que quando a pessoa começa a trabalhar nesse sentido, ela também se conheça, né? Ela comece a prestar atenção na mastigação, ela começa a prestar atenção como aquele alimento sacia, no ponto de saciedade que ela tem, ela começa a perceber que ela não precisa, muitas vezes, comer tanto, mas sim comer correto, escolher, né? E essa escolha vai dando mais tranquilidade. É isso que também traz o termo consciente. Mais tranquilidade na escolha. Se hoje você está com vontade de comer um pedaço de chocolate, você vai comer um pedacinho de chocolate. Porque, de repente, se você não saciar naquele momento a sua vontade, você fica ansioso e acaba comendo muito mais. Então, esse conhecer-se é um ponto inicial. É importante que a pessoa perceba quais são os meus hábitos, que o pão, como a Thaís falou, tem uma memória afetiva. Então, às vezes, eu estou mais down, então eu preciso desse acalento, eu preciso desse alimento que tem um significado, né? Precisamos nos conhecer e precisamos cuidar da alimentação com esse foco, com essa consciência. Só reforçando um pouquinho ali que a Márcia falou, a fazer as refeições com atenção. Né? O que acontece, às vezes a gente, no momento da refeição, a gente não dá aquela importância para ela. E o consumo consciente, ele pega muito isso, que eu tenho que fazer minha refeição com atenção, mastigar bem, dar aquele tempo, né, dar importância para o ato de se alimentar. E lembrando também que a gente não precisa se alimentar a todo momento. A gente também pode sentir o nosso corpo dizendo, agora eu não estou mais com fome, agora eu tenho fome. Então, a gente também não precisa estar toda hora dando combustível para ele. Perfeito. E quando a gente fala nessa alimentação consciente, quando a gente fala no uso integral dos alimentos, por exemplo, eu queria assim que vocês, né, fica aberto aí para quem quiser falar, dessem algumas dicas, algumas sugestões de preparações aí para quem está em casa, né, para que a gente não fique sempre nessa, vou consumir integralmente, mas o quê? Vou consumir a casca da maçã. O que eu posso fazer aí para estar usando de maneira integral? Porque às vezes a gente nem sabia que poderia utilizar uma parte ali do alimento, né, para fazer algum tipo de preparação que super dá certo, que é bacana e que é gostoso também, né, porque acho que isso também é importante ali para adesão. Então, vou dar alguns exemplos, né? A gente trabalha oficinas, né? A gente tem uma campanha dentro da indústria, né, para evitar o desperdício, então a gente acaba orientando. O que a gente usa ali do dia a dia mais que é normal? Batata rústica, que a gente usa a casca, a gente pode fazer tanto com a inglesa quanto com a doce, então a gente só vai ter o cuidado de higienizar bem essa casca. Então o que a gente orienta? Uma esponja novinha para lavar bem, né? Como ela vai para cocção, a gente não precisa fazer nenhum tipo de cloração. E aí a gente corta ela com a casca e trabalhar os temperos, que isso também vai dar o diferencial. A gente pode usar uma páprica, um alecrim, um alho, pode colocar ela para assar com alho com casca e tudo, não tem problema, tá? Isso vai dar um valor e vai ficar muito bonito. O que a gente pode usar também? Um abacaxi. Eu vou colocar um abacaxi numa salada de fruta ou numa sobremesa, aquela casca eu vou higienizar e vou fazer um chá. E o que eu vou incrementar nesse chá? Uma canela, um cravo, então para dar mais sabor. Então essa casca também, ela vai virar um composto, mas eu estou dando uma outra forma também de extrair mais sabor.
A gente fez uma oficina recentemente, porque a gente pesquisa na internet, tem muitos books, muitos livros feitos por várias instituições, buscando, né, orientar como usar integralmente os alimentos. E aí eu encontrei uma receita de antepasto de casca de banana, que lembra muito uma caponata, né? Caponata é feita de berinjela, abobrinha, pimentões, e a gente fez essa oficina para ver como que seria a aceitação. Eu testei em casa antes, né, para saber se era bom. E é basicamente lavar a casca da banana, né? A gente pica ela em cubos, coloca pimentão, cebola, alho, tempero verde e refoga, faz um refogado. E come com uma torradinha. Isso cozido, quente. Isso quente. Tu vai colocar numa panela óleo, pouquinho de óleo, vai refogar a cebola, o alho, os pimentões e, por último, a casca. E daí vai deixar ela cozinhar, porque a casca da banana tem bastante fibra, ela vai ficar molinha, ela vai ficar com uma textura ainda macia. E aí a gente colocou para aquele grupo de pessoas comerem com uma torrada. Incrivelmente, não sobrou. Tá? Eles sabiam que era banana que estava ali. A gente falou que era banana, até uma pessoa falou, eu não como banana, e ela não fica com sabor de banana. Ela ficou um refogado, lembrando legumes, assim. Eu particularmente, assim, eu malemar como a banana in natura, fruta, né? Mas nada de banana eu consigo comer. Bolo de banana, doce de banana, nada disso. Então eu seria essa pessoa que teria, acho que, um pouco de dificuldade. E aí a gente tem, assim, a abobrinha, a gente não tira a casca, né? O tomate, as pessoas vão fazer salada, eles cortam a tampa, porque tem aquela parte do cabinho. Toda aquela tampa, ela pode virar um molho de tomate. A cenoura, a gente tem o costume de tirar a casca. Não necessariamente a gente precisa. E se a gente tirar, a gente pode ir pegando a casca da cebola, a casca da cenoura, os talinhos que sobraram e tudo colocar numa panela e virar um caldo. E esse caldo a gente evita de utilizar os caldos industrializados. E aí a gente usa ele como base de sopas, de risotos. Chegando agora essa época do ano, né? Uma sopinha é sempre bem. Sopa é janta, sim, né? É janta, com certeza. Gerar polêmica aqui. E aí a gente falando das abóboras, que as pessoas acham que tem que descascar as abóboras. A gente pode fazer abóbora assada com casca e a gente pode fazer um creme, uma sopa da própria casca. Vai ficar um creme mais escuro, mas não deixa de ficar bonito e saboroso, sabe? Sem falar, né, da água de cozimento. Água de cozimento da beterraba, da cenoura, ou do brócolis, ou do couve-flor. Todas essas águas podem ser utilizadas para base de sopa, ou para cozinhar o arroz, ou para cozinhar a massa. Então, você não perde a composição nutritiva, né? Agrega, na verdade. Mas trazendo oportunidades, então, de trabalhar esse aproveitamento de alimentos, se você me permite, eu vou contar, na responsabilidade social, nós fizemos algumas ações bem importantes para trabalhar com a comunidade. E eu vou trazer um exemplo de uma atividade que a gente fez no programa Os Novos Caminhos. Tá? Nós criamos uma oficina onde voluntários vão para dentro das casas de acolhimento, né, para orientar as pessoas que fazem a comida, ou mesmo os adolescentes, as crianças, a trabalharem o aproveitamento. Né? E uma das receitas era o bolo de casca de banana. Tá? Porque quando eles saírem da casa de acolhimento, eles vão viver fora e eles também precisam saber essa realidade. Então, nessa oficina... E às vezes vira até uma fonte de renda, né? Isso. Aí já tem mais um link para te contar, né? Mais um exemplo para te contar. Que virar uma fonte de renda, nós fizemos agora, nesse ano, um projeto com uma empresa que patrocinou essa atividade nas regiões Centro-Norte e Centro-Oeste. Cada turma tinha 20 pessoas. Nós trabalhamos o aproveitamento de alimentos direcionado ao empreendedorismo. Então, primeiro, nós fizemos uma capacitação em empreendedorismo para despertar na pessoa, eu posso produzir, né? Como eu posso produzir? E depois teve uma oficina de aproveitamento de alimentos. Então, assim, qual foi as receitas que nós trabalhamos? O bolo de casca de banana, que é mais popular, mas também trabalhamos um doce feito de abacaxi, que ensinamos a embalar, botar etiqueta, as questões de higiene que ele precisava para ter um produto para venda. Tá? E essa oficina, a nossa intenção é multiplicar, porque as pessoas podem produzir em casa, né, com os alimentos da estação, com os alimentos regionais e conseguir ter uma fonte de renda.
É legal falar sobre isso, porque também a gente está entendendo, né, que não só... A sociedade está mudando em diversos fatores, diversos segmentos, inclusive na alimentação. A gente tem notado muitas coisas diferentes. Hoje, quando você vai no restaurante, é muito fácil você encontrar alimentos veganos, vegetarianos, alimentos né, para todos os tipos de restrições. E isso é importante, essa inclusão, né? A gente falou já em um podcast anterior sobre essa importância dessa da inclusão alimentar. E aí, normalmente esses alimentos são alimentos que podem contribuir para essa variedade de cardápio, né? Então, a gente está vendo, cada vez mais, as pessoas querem se alimentar de uma maneira melhor, de uma maneira mais equilibrada, mais saudável. Então, agregar esses produtos, essas partes, né, dos produtos para diversificar também é importante, né, Thaís? Assim, a importância dessa variedade também para esse grupo de restrições e também para esse grupo que gosta de uma alimentação mais alternativa ou também optou pelo vegetarianismo, pelo veganismo, né? Sim, a gente não quer aqui falar que é proibido consumir alimentos com glúten e lactose, de jeito nenhum, né? Só que a gente sabe que tem agora um grupo, né, que hoje a gente consegue, né, as pessoas que têm uma restrição alimentar tanto por uma alergia ou como ela escolhe não consumir aquele tipo de alimento, ela consegue hoje ter acesso. Antigamente a gente não tinha opções. Talvez tivesse, mas não eram tão valorizadas. Então hoje a gente tem marcas, né, tem indústrias que produzem alimentos específicos, mas também a gente consegue ter uma alimentação, né, tirando esses grupos com muita qualidade. Porque a gente pode ter num prato, eu posso ter uma fonte de proteína, eu posso ter legumes, e eu posso ter uma quinoa substituindo um arroz. O arroz não tem glúten, mas eu não quero consumir o arroz branco. Eu posso ter uma quinoa que tem mais fibras. Então, eu posso trabalhar outros alimentos. A gente sabe que alguns ainda, né, não têm um custo acessível para todos, né? Se a gente pegar ali os leites vegetais, né, que são chamados de leites vegetais, à base de oleaginosas, que são castanhas, à base de coco, mas também tem os leites à base de aveia, e a gente pode fazer o leite de aveia em casa. A gente tem que ter o cuidado que nem toda aveia é isenta de glúten, né? Tem aveias que tem, então é bom sempre ler os rótulos. Só que hoje, se a gente vamos pegar o nosso buffet aqui da Fiesc, a gente tem opções para quem não quer consumir. É possível ter uma variedade. Hoje, as pessoas conseguem fazer parte de um grupo fazendo as refeições, porque tem vários tipos de farinha para fazer uma pizza sem glúten, já tem no mercado queijo sem glúten, e eu também não preciso necessariamente consumir queijo para ter fonte de proteína. Tem outros alimentos fontes, como as carnes e os grãos. É claro que a gente vai ter que consumir uma quantidade diferente, mas eu acho que hoje é muito mais fácil o acesso. É claro que, dependendo da condição financeira, tem que se adaptar, porque nem todos os alimentos são acessíveis, mas é possível ter, sim, hoje, uma alimentação de qualidade para esses grupos com restrições. Eu acho que é legal quando a gente fala sobre isso, porque até a gente dá até mais estrutura. Vai fazer um bolo, né? Eu vou colocar a casca da banana. Poxa, incorpora também, né? Dá mais estrutura para esse bolo. Então, talvez ali a farinha que a gente iria utilizar, né? Já não precisa ser a mesma farinha. Eu entendo muito pouco disso. Então, gente, vocês estão abertos para me corrigir aqui, caso eu esteja dando informação equivocada, tá? Mas eu acho que dá mais estrutura, incorpora mais também para a preparação, né? Quando a gente utiliza dessas outras partes de maneira integral, né? Se a gente for pensar assim, eu quero diminuir o consumo de açúcar, eu posso adoçar o bolo com uma fruta doce. Então, eu posso usar uma banana, eu posso usar o bagaço de uma beterraba, que foi feito um suco. A beterraba é um alimento com sabor doce, então eu vou usar esse bagaço. E aí eu vou tirar o açúcar ou reduzir esse açúcar. Eu posso fazer uma proporção de farinha de trigo branco integral, eu posso tirar a farinha de trigo branco e colocar aveia, que a aveia é um alimento fácil de acesso, né? Não precisa ser uma farinha de amêndoas. Então, eu consigo ir substituindo. Eu posso aumentar os ovos, que vai dar estrutura para a massa. Não preciso necessariamente colocar leite. Muitos bolos são feitos com água, então, ou com suco de alguma fruta. Então, assim, é a criatividade. E já me perguntaram, Thaís, dá certo? Isso dá certo? Não sei. Esse eu nunca testei. Vamos testar? Vamos ver se vai realmente dar certo? Então, também é importante, né, estar aberto a testar novas receitas,
Hoje a gente vê que não tem só doce da casca da laranja, tem da casca do limão. A gente faz na nossa cozinha doce da entrecasca da melancia. Então a gente serve a melancia e aquela parte branca a gente faz um doce. Então, hoje só basta ter vontade e criatividade, curiosidade, né? para tentar desenvolver isso também, né? Para não ficar pensando assim só, ai, mas será que vai dar certo? Poxa, mas isso aqui não tem nada a ver com doce, meu. O que eu vou fazer? Né? Esses dias eu vi o pessoal servindo como se fosse um doce meio que cristalizado, acho que da própria casca de laranja, assim, alguma coisa. Então, coisa que você pensava assim, meu, isso aqui normalmente a gente joga fora, né? A gente descasca a laranja, tem aquele desafio interno com descascar ela certinha para ela sair toda, né, bonita ali, depois joga fora. Você tem o desafio para jogar fora. É muita questão de preconceito, né? É muito preconceito e também nós ficamos muito na mesmice. Quando vamos Está habituado, né? Tá habituado ou quer fazer rápido e aí volto na questão da organização, porque no dia a dia, né, não está sobrando dinheiro para ninguém. Vamos pensar na grande maioria da sociedade e essa grande maioria ela tem que ser instruída, ela precisa de informação, porque com essa orientação ela vai buscar fontes de alimentos mais baratos, que são os sacolões, né? As ofertas também. E também organizar esse cardápio conforme a oscilação das estações e do mercado. Então, não é porque eu gosto de manga que eu vou comprar manga o ano inteiro. Não, porque tem épocas que ela é muito cara e eu posso substituir por outras frutas que são fontes de vitamina e tão gostosas quanto. Então, essa organização é muito importante. Né? Já falava uma amiga minha, nutricionista, que a primeira ação, por exemplo, para nós trabalhadores que vemos para o trabalho todo dia, né? A primeira ação é você se organizar e comprar uma sacolinha para trazer seu lanche, né? E organizar a alimentação para quando você chegar em casa. Né? Um colega dizia, ai, Márcia, a dificuldade é mandar lanche para os filhos na escola. Também passa por uma pesquisa, por uma organização, porque senão você vai ficar sempre no bolinho comprado e rapidão, né? Então, essa organização, para mim, é a base de tudo. Né? Existe alimentação que você consegue deixar mais em conta, tem como, precisa organização, precisa pensar um pouquinho no dia a dia, vai dar um pouco mais de trabalho, mas a gente consegue. Porque muitas vezes, né, a gente não faz isso justamente por isso, porque não é prático, demanda um trabalho, uma atenção, um esforço, né, muito grande. E tem muitas receitas que é simplesmente pegar a casca, colocar na panela, dar uma mexidinha, colocar um azeite ali, né, e você nem sabe o que pode estar fazendo. Né? Às vezes é até muito mais prático do que se fosse fazer outra preparação. Né? Vamos falar do feijão, que é uma alimentação base da alimentação do brasileiro. Perdeu um pouco de espaço, mas vai voltar, né, a ser... Por exemplo, você pode deixá-lo mais nutritivo com os talos do brócolis, com as cascas do couve. A Thaís falava esses dias, compra um repolho e tira as folhas de fora porque estão feias. Não, elas podem ser lavadas, bem limpas e colocadas no feijão para acrescentar. Outra questão que nós temos que novamente buscar são o uso de temperos. Os temperos verdes. Né? As folhas que dão sabor a essa alimentação, né? Porque não preciso exatamente ter lá um bacon ou uma linguiça no feijão. Eu consigo, é gostoso, eu também gosto, mas eu consigo dar sabor com o louro, com o alho. E esses temperos nós podemos plantar em casa. Então, qualquer um pode ter um vasinho em casa com pé de salsinha. Né? E nesse e-book que eu citei anteriormente, nós colocamos lá como manter. Então, eu posso ir na feira e comprar o louro, posso comprar o alho. E aí, não sei cozinhar, mas vou buscar. Tem vídeos aí que ensinam e também pode buscar informação na internet. Então, você precisa dar sabor àquele alimento. Você pode encontrar uma alternativa, não necessariamente um insumo que está caro naquele momento. Inclusive, é uma das dúvidas, assim, a respeito disso, né? Por exemplo, eu vou tirar a casca ali do repolho, né? A parte de fora externa do repolho, está bem feia, parece que não dá para consumir aquilo. Quando a gente joga eu preciso ter um cuidado na hora de higienizar e depois a cocção, por si, ela já garante a eliminação de possíveis micro-organismos. Como que funciona? Assim, até para o pessoal de casa saber, né? Eu posso só pegar aquilo ali, dar uma lavadinha, jogo na panela, vai cozinhar, coloco na panela de pressão ou qualquer outra panela, já está ok? Posso ficar tranquilo? Como que funciona? Primeiro, quando a gente vai consumir
alimento in natura, a gente tem que fazer uma cloração e aí a gente pode usar uma proporção de água para água sanitária. A gente não precisa comprar aquele produto específico, nos mercados já tem, e ele vem com a orientação da proporção de água para aquele produto, e na água sanitária ele também vem com as orientações. Em torno de 10 minutos que a gente vai deixar esse alimento de molho, vai enxaguar e ele está pronto para o consumo. É uma forma de a gente evitar, né, de ter algum micro-organismo ali. E o aquecimento também, né, que a gente tem que chegar acima de 70 graus ali também para ter essa garantia. O que a gente pede? O alimento que vai aquecer, a gente não vai higienizar com a solução clorada, mas a gente tem que fazer uma higienização prévia, tirar o barro, ver se tem algum bichinho ali, né? Tem alimentos que a gente tem que cortar para ver se tem algum bichinho, tipo um jiló, uma berinjela, tu não consegue ver. Até um tomate, então tu tem que às vezes cortar para ver se tem ali. Então essa orientação, né? Tem ali na cartilha no guia alimentar, ele também dá orientação de como fazer isso. Então isso também é importante ter esses cuidados ali de boas práticas, né? Não é porque eu estou na minha casa que eu vou fazer alimentação para um público pequeno que eu não tenho que ter esse cuidado. A gente sabe que o risco é menor, mas a gente também tem que ter esse cuidado. Manter a geladeira organizada, cuidar com as sobras, né? A gente também pode orientar. Por exemplo, eu faço todos os meus alimentos previamente, porque eu não consigo cozinhar todo dia. Então, eu já congelo nas porções que eu vou consumir, porque eu já descongelo aquela porção pequena e eu não preciso ficar com aquele alimento. Descongelando também. O tempo todo. Por exemplo, feijão, eu cozinho 1 quilo, e aí eu divido em potes, só que eu não tempero. Eu tempero na hora que eu vou consumir, porque fica mais saboroso, né? Eu me sinto que o feijão fica mais gostoso, né? Os outros alimentos, basicamente, eu faço legumes a vapor e assado, né? E aí a gente pode, né, pegando o gancho ali da Márcia, falando dos temperos. Na gastronomia eles chamam de aromáticos e embelezadores. Os aromáticos seria alecrim, sálvia, tomilho, o alho, né, todas aquelas ervas que vão dar uma aromatizada. E os embelezadores a gente pode levar em consideração colorau, páprica, açafrão. É tudo que vai mudar a cor do alimento. Tem N temperos que a gente pode usar. E, né, reforçando que a gente pode plantar alguns em casa. E indiferente, se é embelezador, se é aromático, dá sabor, né? Dá sabor. Gosto, né? Que é o importante é ter tempero. Sim, e não necessariamente sal, que às vezes a gente fala, tá faltando sal, mas às vezes não é sal que tá faltando tempero. E um feijão com alho, cebola, uma batida de óleo, alho, cebola e tempero verde, fica ótimo no feijão, não precisa mais disso. E aí o louro é opcional para quem gosta, que nem todo mundo é fã do louro. Mas o louro, ele dá um sabor a mais, né? E aí não precisa usar sempre o bacon. Tá? Aí eu queria saber também, assim, a gente sabe que o paladar infantil também é mais seletivo, né, para algumas coisas. A gente tem mais dificuldade de inserir, às vezes, em casa, na nossa rotina alimentar das crianças também, esse tipo de preparação. A gente consegue também utilizar disso para ter mais adesão das crianças. Como que eu faço para ter essa adesão das crianças para essas preparações também que a gente está falando aqui, que envolve o uso integral dos alimentos? Bom, as crianças, na verdade, existe uma orientação de introdução alimentar depois da parada da amamentação, mas uma regra geral que eu diria para quando acabou essa fase de introdução é que as crianças devem participar do hábito da família. Né? Devem participar do hábito da família, sentar-se à mesa com a família e consumir os alimentos que a família está acostumada. Claro que uma família com hábitos mais saudáveis, né? Porque nós não devemos dar uma alimentação muito gordurosa, muito apimentada, muito temperada para essa criança, né? O que nós vemos agora, assim, que às vezes eu percebo, famílias que diferenciam muito a alimentação da criança da alimentação dos outros moradores, ou buscam alternativas na primeira vez que a criança não aceita um alimento corriqueiro. Ah, você não quer consumir o que tem à mesa, então eu vou te dar isso daqui. E aí você está assim, você não está educando, você está criando um hábito errôneo, porque a criança não
não vai participar da rotina normal da criança. Claro, daí tem os programas, né, que a Thaís conhece um pouco mais, de alimentação das escolas, né, que também auxiliam muito na composição desse hábito. Sim, tanto a gente tem o PNAE, que é o Programa de Alimentação Nacional Escolar. A gente também tem, na Sociedade Brasileira de Pediatria, tem uma cartilha de como realizar as refeições da criança até os 2 anos, que vem com bastante orientação rica. O que a gente tem que ter cuidado com as crianças? As crianças, elas precisam provar um alimento até 10 vezes. A memória dela é muito curta, não é igual a nossa memória. Então, ela pode esquecer muito rápido daquele sabor. E o importante é dar os alimentos separados. Antigamente, a gente fazia uma sopa. Hoje, não. Hoje, a gente vem a orientação de a gente dar o alimento cozido, trabalhar as consistências, quando começa a introdução, é amassado, sempre tem um alimento que a criança possa pegar. Então, antigamente, a gente alimentava a criança na boca para ela não sujar e não derrubar nada. A papinha na boca, não vamos sujar, não vamos derrubar. E hoje não. Hoje é importante que a criança tenha um toque com aquele alimento, Então, as escolas hoje vêm trabalhando hortas para a criança plantar e depois ela colher aquele alimento e fazer uma oficina. É muito importante na educação ter oficinas culinárias para a criança colocar a mão na massa. Então, é diferente eu falar para ela, hoje a gente vai comer um bolo de milho. Então, ela vai ver o milho saindo da espiga, ela vai ter aquela experiência. Se ela chegar no momento do bolo de milho, está muito na memória dela o bolo de cenoura. Então, eu não vou comer, eu não vou provar. Mas se ela participar do processo de criação, ela vai provar. É a mesma coisa, vamos pegar todas as batatas. Vamos mostrar o que é batata inglesa, que é o mais comum, e vamos mostrar as demais. Então, ela provando ali, ela só cozida, sem sal, sem nada, ela está provando, a gente não está impondo que aquele alimento vai ser a refeição. Ela vai ter refeição normal. Então, também tira aquele preconceito, É mais prazeroso ela conhecer um alimento novo. Eu lembro que uma época que eu trabalhei com escola, eu atendia escolas na periferia e em bairros que as crianças tinham todas as refeições em casa. Então, a refeição na escola era só uma a mais. Na periferia, não, era a refeição principal, única do dia a dia. E eu lembro que era numa região no Paraná que o consumo é de feijão carioca, então as pessoas não consumiam feijão preto. E aí a gente colocou um dia no cardápio para conhecer. E as crianças começaram a perguntar se o feijão estava queimado. Então, foi o nosso papel. A gente deveria ter mostrado esse feijão antes, trabalhado o feijão antes de incluir. Eu lembro que foi 2 itens, o feijão e o melão, eles achavam que o mamão estava verde. Então, é muito interessante a gente tem as cartilhas com orientação, O do PNAE, o foco é a parte pública, mas ela é muito rica para também a gente trazer para a nossa realidade, que ela vem incentivando o consumo de alimentos integrais, de ter fontes de vitaminas, como as frutas, os legumes. Tem um cuidado também com o consumo do açúcar, que o açúcar também ele vem culturalmente, e lá os médicos dizem que o primeiro sabor que a criança reconhece ao nascer é o doce, então é mais fácil dela ter esse apego ao doce, mas a gente tem materiais ricos que vai ajudando, e eu acho que hoje também a sociedade, a maioria está mais consciente em mudar os hábitos, e reforçando o que a Márcia falou, é muito importante que a gente não faça refeição separada para a criança, que ela consuma o mesmo alimento que os pais. E assim, até para eu, Charles, pensando sobre isso, para a gente facilitar a adesão, torná-los, esses alimentos também, essas preparações atrativas para essa criança, Como a Márcia mesmo trouxe aqui, às vezes usar a água da beterraba para fazer um arroz. Pensa eles verem um arroz rosa, roxo. Pô, que legal, Então, às vezes, a gente brincar com isso, que a gente pode trazer para dentro também das nossas preparações, Existem cartilhas e o próprio restaurante faz, às vezes, algumas orientações nesse sentido. E a Escola S também faz, de decorar os pratos com cara de bichinho, ajuda a criança a despertar o gosto, Mas aí vamos voltar um pouquinho para uma realidade de comunidade. Quero trazer uma experiência que a gente fez essa semana. A responsabilidade social, então, aqui da Fiesc, no Conexão Mais Saúde, a gente fez uma horta comunitária.
na Comosg. A Comosg fica aqui na 401, ao lado do Senai. É uma instituição de caridade, né? Uma instituição social. Desculpa. E nós tínhamos um espaço que tinha 6 canteiros desenhados numa praça, no concreto, que não plantava nada. Então, a gente decidiu, né, construir essa horta em parceria com o Senar, que fez toda a orientação técnica, né, e fomos lá oferecer para a instituição. Eles aceitaram. Quem é o cliente da Comosg? É as pessoas que moram no morro e nas comunidades do em volta. E aí, nós fomos lá fazer a horta. Gente, era muita criança que vinha tomar café, que vinha almoçar, né? Qual é o objetivo da horta? Plantar verdura para usar nessa instituição. E aí nós construímos os voluntários, a horta. Na hora de plantar, nós chamamos as crianças. Chamamos as crianças e elas plantaram os pés de alface, né? Com os maiores, nós explicamos que elas têm que regar de manhã aquelas verduras, que aquelas verduras vão ir para a refeição, vão ir para o lanche, né? Então, isso também faz o despertar para uma alimentação mais saudável. Como a Thaís falou, ela tem que participar, né? E eu sempre falava para os maiores, agora vocês orientam os menores, né? Não vim aqui tirar do canteiro, só vai colher quando ficar grande, né? Então, no Conexão Mais Saúde, o nosso intuito esse ano é fazer hortas comunitárias, é ir para as comunidades e reproduzir essa orientação. Você deve ser atuante na tua alimentação, desde o plantio. Você tem que mudar o meio em que você mora, né? Mesmo que você tenha um vasinho em casa, mesmo que você tenha só um cantinho de canteiro, você pode plantar. E a gente vai levar para as comunidades essa experiência da horta. Já temos 2 planejadas. Olha que legal. Eu acho, pegando até uma parte da fala da Márcia, trazendo um pouco para a realidade dos nossos serviços aqui da Escola S, por exemplo, nós somos em uma das escolas, né, eu não sei se são em todas, mas nós fomos em uma das escolas que as criancinhas, era até bonitinho de ver, assim, as criancinhas, 3 anos, 2 anos, sei lá, eles organizavam a mesinha deles e aí era servido a panelinha ali, com os pratos, as refeições em cima das mesas para todos comerem a mesa junto. Eles se serviam ali dos próprios recipientes, sabe, para trazer essa vivência, né, em comunidade ali, igual eles fazem na casa deles, né, com a família deles, comendo junto à mesa, né, e eles se servindo, né. Então acho que isso é importante até para trazer esse aconchego, esse prazer na hora da alimentação, né, que vocês trouxeram aqui para nós. É um estímulo que nós temos que passar, é uma orientação, uma informação super válida, né? Muitas vezes os pais também não têm esse costume. Pega o prato e vai para frente da TV. Não, a refeição tem que ser um ritual. E somente sendo um ritual, que você vai sentar-se à mesa com outras pessoas, você vai prestar atenção no sabor, você vai mastigar. Né? O pessoal às vezes orienta, as pessoas riem, que eu digo, dá uma garfada, descansa o garfo. O que é descansar o garfo? Coloca de volta, Márcia. Né? E eu vejo, às vezes, pessoas comendo com fone de ouvido, com o celular do lado e... Aí, se você perguntar para ele, quando ele saiu da refeição, o que você comeu? Olha, pode não saber responder. Né? Então, isso é importante. Você tem que ter noção do como você está te alimentando. E outra coisa, prestar atenção no efeito que essa alimentação causa no teu corpo. Muitas vezes as pessoas não estão se sentindo bem e eu pergunto, o que você comeu? Que efeito esse alimento causa no teu corpo? Muitas pessoas, como eu, são intolerantes à lactose. E eu percebi com o teste de come, não come. E vai sentindo os efeitos que o seu corpo... Mas você tem que prestar atenção nos efeitos que o corpo... No retorno que esse alimento dá no teu corpo. E ali, quando tu falou da escola, né, aquele ato da refeição, ele vai além só do ato da refeição. A gente está trabalhando a autonomia, porque a criança ela está, né, se servindo, ela tem aquela independência, ela está trabalhando partilhar com o colega e ele está trabalhando também bons hábitos. Por quê? Porque a criança ela vai ter o cuidado, de na hora que eu sair da minha mesa, se tiver uma casca de banana, eu vou levar para o lixo, porque outro vai sentar depois de mim. Então, a gente começa desde pequeno a trabalhar bons hábitos também. Então, isso é bacana. Se levar a criança para um outro local, ela vai saber também falar o que ela quer consumir, né? Ela vai saber escolher. Né? Então, isso também é importante. Show de bola. E tu falou um negócio que me fez lembrar de outro assunto, né, Thaís? Nem tudo, talvez, a gente vai conseguir
usar de maneira integral. Não sei se a gente consegue utilizar todos os alimentos na sua forma integral, talvez sim, né? Talvez se a gente trabalhar essa curiosidade e esse testar, a gente consiga. Mas aqueles que a gente não consegue reaproveitar, a gente também pode destinar para um composto orgânico, quem sabe, né? Para a gente aproveitar nessa horta que está sendo criada, nas compostagens. Então a gente também consegue dar outras finalidades que não sejam somente jogar no lixo, né? Sim. Se a gente for pesquisar, até na nossa cidade tem um projeto que orienta também como fazer o composto orgânico. Tem empresas que já vendem os baldinhos para tu fazer o composto orgânico em casa, tá? Às vezes as pessoas, vai pegar cheiro. Gente, se é feito da forma correta, não tem cheiro, tá? Então, é um preconceito também, porque a gente está acostumado com aquele nosso lixo aberto, a gente vai jogando e vai fermentando. Mas, da forma correta, feito composto, ele não dá. E ele vira um adubo muito bom, tá? Dá para fazer também aquele líquido, um fertilizante, né, natural, e usar. Então, tem que se informar, é possível fazer. A gente tem, em algumas regiões, já a coleta seletiva da forma correta. Então, a gente orienta que as pessoas, de vez de usar saco de lixo, tenham um baldinho na pia para colocando o orgânico, para destinar dentro da lixeira coletiva da forma correta. Eu acho que as pessoas têm que pensar isso. Hoje, a gente já paga uma taxa para a retirada dos resíduos, né, que a gente não chama de lixo, vamos falar de resíduos, porque tem aqueles que são recicláveis e aqueles que não. E eu tenho o composto orgânico, então a gente tem que ter um cuidado, já mudar esse pensamento. Quem mora em casa, então, pode ter uma composteira lá tranquilamente e usar todo esse adubo para melhorar o jardim. É um adubo muito rico, né? E pode usar também em casa fazendo, eu posso usar no vasinho lá que eu vou fazer um tempero. Acho que as pessoas têm que pensar um pouco mais na sustentabilidade com aqueles itens que a gente realmente não vai conseguir aproveitar. Show de bola. E assim, né? A gente tem visto, tem vários reality shows aí também sobre alimentação, né? Formulações e fazer vários tipos de preparações. E a gente vê que naqueles realities, assim, tem um muito específico que eu gosto de assistir às vezes. E aí a gente vê lá a galera usa um peixão e usa só o trenzinho ali do peixe e sobra todo o resto, né? E lá eu vejo que eles falam, né, como que depois esse alimento ele é destinado para algumas ações. Mas vocês acham que ainda falta um pouco a mídia também dá um auxílio nesse tipo de informação? Falta um pé no chão, né? Porque no reality só tem coisa cara, né? Eu não assisto muito, mas os que eu vejo, coisa cara, alimento muito elaborado. E aí as pessoas saem um pouquinho da realidade, né? Meu sonho era ter um reality pé no chão, aonde ensinasse a comida do dia a dia. O dia a dia, organização, aproveitamento, pensar realmente o que eu posso gastar e o que eu posso fazer para a maioria da comunidade. Como isso não tem, a gente tem assim, mais de 1000 receitas, que era um programa antigo já e que ainda existe em alguns estados, Alimente-se Bem com R$1. Tá? Que pode ser feito um reality em casa, Charles. Pego as receitas e vou testar. Né? Então, existe, mas assim, não acredito que um reality pé no chão daria muita audiência. Né? Então, por isso que não existe. Mas eu acho que falta pé no chão, sabe? Falta levar para a maioria da população. A realidade. Thaís, o que você pensa a respeito disso? Não, eu concordo com a Márcia, porque também acho que não daria tanto ibope, né? Porque o negócio é do gourmetizar, né? Que é tudo, né? Colocar gourmet. Né? Mas poderia ter algum programa, alguma coisa orientando, tanto na questão de fazer refeições simples a um custo muito menor, quanto explicar como que as técnicas de preparo. Às vezes a gente pega lá uma receita na internet que ele não explica, né, as técnicas de preparo. Desde quanto que utensílios que eu preciso ter uma tábua e uma faca. Tem gente que não sabe cozinhar do zero. Então, era importante ter orientações mais detalhadas. Eu vou colocar o azeite na panela, né? Quanto tempo eu vou deixar ali? Então, também ter coisas mais explicativas que ajude também a pessoa a conseguir chegar num produto final muito bom. A gente não precisa ter todas as técnicas de um gastrônomo, né, ou de uma pessoa que está ali no reality, mas a gente consegue preparar muitos alimentos bons, saborosos, com poucos ingredientes, né, e com um resultado final muito atrativo.
Outra questão bem importante, quando a Thaís fala das técnicas, né, para economizar também. Vou citar uma básica, que é deixar o feijão de molho para o preparo ser mais rápido e a gente consumir menos gás. Além de todo o benefício, né, para a saúde. Então, são essas informações que precisam ser levadas ao conhecimento da grande população. Porque senão coloca lá aquele feijão para ferver e fica fervendo um tempão e gastando um monte de gás. Então, se deixar de um dia para o outro o feijão de molho, ele vai cozinhar mais rápido. Perfeito. Vocês acham que essa questão do aproveitamento integral dos alimentos, isso é uma tendência? Ou vocês acham que deveria ser uma tendência, essa questão de aproveitar melhor os alimentos? Já passou, eu acho que assim, com o tanto de desperdício que se tem no mundo, com tanta gente tendo dificuldade para se alimentar melhor, né? Com o valor nutritivo que tem essas cascas, esses talos, né? É um movimento que deveria crescer muito e deveria ser estimulado, né? Já existem programas, o próprio guia traz isso, né? Foi amplamente divulgado, mas ainda não tem aquela repercussão para a grande população. E aí entram os programas sociais, né? O Conexão Mais Saúde se propõe a contribuir com isso, levar essa informação. E nessas experiências que nós tivemos, lá no Oeste, no Centro-Oeste, as pessoas, poxa, como eu não sabia disso, eu quero aprender. E vieram pessoas para esse curso de todas as classes, de todos os graus de instrução. Né? E pessoas que se dispuseram assim, se tiver que ser voluntário num outro curso, eu posso ajudar. Então, isso é importante, mas nós precisamos ter força. Né? E nós começamos pequenininho aqui na FIESC, mas nós vamos crescer e vamos contribuir com isso. E os programas sociais, eles são feitos de doações. Então, as doações que, por exemplo, vêm do SEASA, você recebe um tomate meio amassado, uma casca mais pretinha, a gente vai falar que não dá para usar. Visualmente, a gente vai querer um alimento de prateleira, perfeito. Mas um amassadinho, ele não quer dizer que ele tá um pouco mais maduro, mas não quer dizer que ele já está estragado. Então, a gente pode, né, às vezes, cortar aquele pedacinho, avaliar se realmente a gente tem que tirar aquela parte e utilizar. E nos programas sociais, as pessoas vão receber aquilo que o SEASA não revende para os mercados, para o varejo. Então, elas vão receber essas doações. E aí a gente vai ter que explicar como que ela vai utilizar, porque o alimento ainda está bom. Ele não está em decomposição, muitos deles. É uma pena a gente pensar em reaproveitamento e pensar em desperdício, no geral, assim, uma alimentação consciente, só pensando também nisso que normalmente não vai ser comercializado, porque ficou feio, né? Não é só o que é feio que dá para reaproveitar, né? Se eu pegar um brócolis mó perfeitinho, chega muitas casas que o pessoal corta o talo do brócolis. Aquele talo do perfeitinho também pode ser reutilizado, né? Então eu acho que a gente também tem que trabalhar um pouco essa consciência de que não é somente o que está feio a alguns olhos que pode ser reaproveitado. Não, tudo pode ser reaproveitado de uma forma bonita ou feio, né? Informação, né? Instrução. É esse o papel do nutricionista e esse deveria ser o grande papel do poder público, instruir essas pessoas para poderem utilizar melhor esse alimento. Então, assim, como você diz, eu como abóbora cabotiá com a casca. Depois de bem lavada, como a Thaís falou, tudo certo. Agora, existe preconceito por falta de informação. E é essa informação que nós temos que levar para essa comunidade. A gente está caminhando para o fim. Olha como passou rápido isso. Então, nesse momento, eu queria abrir para vocês, assim, para você também, Márcia, e também vou abrir espaço para a Thaís, mas eu queria que você falasse um pouquinho também desses programas sociais que vocês desempenham aqui na responsabilidade social, na FIESC, né, aqui em Santa Catarina, aí voltados para essa questão da alimentação, assim. Então, fique à vontade para falar o que é o programa e também para convidar como que, se alguém tem interesse em contribuir de alguma forma, como que é feito para essa contribuição? Ótimo, excelente. Então, dentro da responsabilidade social da FIESC, nós temos vários programas. Eu vou falar do Conexão Mais Saúde, né, que eu sou líder. O que nós trabalhamos? Nós trabalhamos articulando com a sociedade formas de apoiar ações que já vêm acontecendo. Então, vou citar um exemplo. Nós tivemos em São Bento do Sul a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que disponibilizava de uma enfermeira para fazer exames, mas não tinha público.
Então, nós apoiamos a Liga Feminina, construímos peças de comunicação, utilizamos o rádio, a prefeitura também apoiou, e nós conseguimos fazer palestras com a Liga Feminina em 10 empresas. Então, foram 10 empresas sensibilizadas. Com relação à alimentação, então, como eu falei, construímos uma horta agora, e nosso intuito é trabalhar com as hortas e com o aproveitamento de alimentos. Nós queremos, assim, ampliar essa instrução, mas para isso precisamos de voluntários. Então, em breve, teremos uma ação bem importante de voluntariado, mas eu estou disponível para explicar, para orientar, né, aqui na sede, mas nós temos em todas as regionais uma interlocutora de responsabilidade social que precisa do apoio desse voluntário para orientar dentro da área de conhecimento da pessoa. Ou, senão, essa pessoa vai receber instrução para ajudar nessa ação que ela vai desenvolver. Porque nós precisamos de pessoas disponíveis para fazer essas ações. E aí, uma ação pequena, mas que vai contribuir com a saúde das pessoas aqui da sede, e tem regionais que já estão fazendo também. Nós estamos construindo uma pequena horta de chás lá atrás do estacionamento, que esses chás vão ser preparados no turno da tarde e colocados junto com as garrafas de café. O que nós queremos? Que as pessoas tenham a opção de tomar um chá, que para ir relaxando, para ir para casa, descansar, para não ficar só tomando café. Então, várias regionais já estão adotando isso também, que é um benefício para o trabalhador, mas estimulando esse trabalhador para ir para casa e plantar esse chazinho também. Tá? Então, o SSMA é o nosso parceiro interno, muito bom, é muito legal. Vocês também estão dando essa oportunidade, mas nós estamos trabalhando fortemente para contribuir para a sociedade. Queria que você falasse também um pouquinho, já pegar um gancho assim, sobre o banco de leites também, como que o banco de alimentos, né? O banco de alimentos, perdão. O banco de alimentos também, assim, uma iniciativa fantástica que a Fiesc está apoiando, né? É uma instituição que foi criada aqui em Florianópolis por vários apoiadores, e ele capta doações para doar para instituições cadastradas, visitadas, né? Tudo avaliado. Nós doamos as cestas básicas para essas instituições, né? O que se avalia nessa instituição? É uma instituição séria? Tem sede? Realmente faz doação, né? Então, essa doação é levada. O que nós precisamos nesse momento? Mais do que doações, também de voluntários. Voluntários que possam nos ajudar nessa captação de doações, voluntários que vão poder nos ajudar nas ações da horta, lá nas instituições, porque nós queremos, com o Banco de Alimentos e o Conexão Mais Saúde, não só trabalhar a doação, nós queremos também fazer hortas nessas instituições, para que esse alimento plantado, esse tempero, essa vegetal, complemente essa alimentação da cesta. Como que essas pessoas que têm vontade de ser voluntário podem se cadastrar? Entra no site? Como que é? Existe uma plataforma do Eu Voluntário, depois nós vamos colocar nas informações, aonde a pessoa pode entrar e se cadastrar. Tá? Aqui na sede é a Tiane, a responsável pelo programa Eu Voluntário, mas nas regionais nós temos as interlocutoras que também podem passar informação. Tá? E precisamos muito dos voluntários, são muito importantes para nós. Show de bola. Thaís, você também, então, nesse momento final, eu queria que você desse algumas dicas, fizesse um release, aí um review de tudo isso, e desse algumas dicas que acho que são legais, importantes aí para essa alimentação consciente, né, baseado em tudo que vocês disseram, e fizesse suas considerações aí finais, por gentileza. Então vamos começar pelo planejamento, que a gente falou tanto do planejamento. Até na Alimenta-SESI a gente tem uma das campanhas do desperdício, a gente trabalhou as ações ano passado falando do planejamento doméstico. Então é importante, pegue uma folha de papel, faça uma lista daqueles itens que você tem que ter na sua casa semanalmente. Tá? Pode fazer a compra geral de um mês e ter aqueles itens que são os in naturas semanais. Então, planejar. Ter um tempo disponível para cozinhar, né? Quem não consegue fazer todo dia. Organizar a sua vida para ter um tempo para fazer as refeições com tempo, né? Pelo menos 20 minutos ali. Cuidar de não ter nada, uma TV, um fone, nada para distrair durante as refeições. Ter pelo menos uma refeição ao dia junto com a família ou com quem mora, né? Em companhia. É importante ter essa parte social. Cuidar com o que compra. É muito importante ler o rótulo dos alimentos.
Cada vez mais a gente estimula as pessoas a ler o rótulo e ver a quantidade de itens que tem. Quando tiver um nome que eu não sei ler, que é desconhecido, coloque um ponto de atenção. Quanto menos ingredientes, melhor. Cuidar, para o primeiro ingrediente não ser açúcar, não ser óleo, ter essa atenção. Buscar sempre os alimentos in natura e minimamente processados. Vão dar mais trabalho, porque a gente vai ter que cozinhar, mas são alimentos mais saudáveis. Buscar ter fontes de fibras na alimentação, ter uma composição ali no prato, tanto com proteína, quanto com alimentos fonte de fibra. Eu sempre brinco que tem que ter 5 cores, que 5 cores vai já ajudar a gente a ter grupos diferentes, vitaminas diferentes. Cuidar na hora de se servir. Quem come no buffet aquilo, olha o cardápio antes. A gente tem o costume de ir enchendo o prato. Então, o buffet ele tem uma composição ali, uma montagem já também para estimular o consumo. Então, lê o cardápio antes. Não precisa pegar de tudo que tem. Cuide, escolhe um dia da semana para consumir aquele alimento que é menos saudável. Que daí a gente também tem que ter um momento do equilíbrio, que é tão importante. Eu acho que essas dicas já ajudam bastante, as pessoas. Tem as cartilhas que vão ajudar. Cuidem com o que lê na internet também, que às vezes tem um terrorismo nutricional, dizendo, não posso consumir mais o leite, não posso consumir mais o pão. E não necessariamente, A gente tem que sentir o nosso corpo. O que faz bem para a Thaís, o que faz bem para o Charles, para a Márcia. Pode ser diferente. Então, a gente tem que sentir também como o nosso corpo aceita aquele alimento. Eu acho que é ter uma boa relação com o que a gente está consumindo. Show de bola, hein, gente? Então é sempre importante a gente falar também que sempre no nosso Momento SBA nós trazemos informações que vão nos ajudar, que vão ajudar vocês aí que estão nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo, a prevenir sobre diversos outros problemas, Então a gente está trazendo uma alimentação mais saudável também. A gente sabe que tem uma chance de se prevenir contra várias doenças aí crônicas que a gente sempre tem trazido para vocês. Dá para prevenir. Cuidando da alimentação, eu consigo prevenir contra a hipertensão, contra a diabetes, Doenças aí muito comuns e silenciosas. Então, o nosso intuito enquanto Farmacese também é isso, é sempre validar essas informações, ratificar esse nosso propósito, que é o de saúde, bem-estar e acolhimento, que é isso que está aí no nosso Momento SBA, que é saúde, bem-estar e acolhimento, sempre levando formas de prevenção e levando saúde para você que nos acompanha. Então, aqui a gente encerra. Eu gostaria muito de agradecer por vocês estarem aqui conosco, nos contribuir tanto com o conhecimento de vocês. Eu acho que ficou bem legal. E vocês de casa não deixem de nos acompanhar aí, então, pelo YouTube, nosso canal Momento SBA, nós estamos lá no Spotify também, Momento SBA, então tá no carro, tá na academia, tá em casa, fazendo faxina, coloca lá o nosso podcast lá para nos ouvir do Momento SBA. E também nós estamos lá no Instagram da Farmacese, tem vários videozinhos semanalmente também do Minuto e Farma. Então, gente, não falta informação aí relacionadas à saúde para vocês estarem acompanhando quando o assunto também é Farmacese, nossos programas aí que vocês já viram, a Márcia falou, vai constar na nossa legenda também aí sobre esses diversos programas e também cartilhas, tá bom? Vocês sabem que, se precisar, é só chamar. Se inspire nesse movimento, saúde, bem-estar e acolhimento.